Olá, meu companheiro, minha companheira de sonecas. Hoje eu pensei sobre um tema, que na verdade é um tema repetido, né? Por isso que foi fácil de pensar esse tema, que é o tema crianças, né? Eu coloquei já um episódio sobre crianças, eu coloquei outro que onde eu falo das coisas que eu fazia quando eu era criança, né? Minhas histórias aí. Tentando achar as histórias mais icônicas, as histórias mais engraçadas. Mas teve pouca, né? Assim, que eu era uma criança relativamente tranquila. Mas eu lembrei que o meu irmão, né? Ele era uma criança complicada. Ele fazia muita coisa, né? Tirava a minha mãe do sério. Então eu falei, eu vou contar essas histórias aqui do meu irmão, quando ele era criança. E, e vai ser um episódio complementar, né? O episódio de crianças lá, original. Meu irmão hoje tem lá seus 16 anos, né? Então já é um adolescente aí tranquilo, faz coisas normais de adolescente, mas ele era uma criança bastante peralta, né? Muito ativa, muito mimado até. Pois é. Então, a maioria das histórias do meu irmão fazendo porcaria é no shopping, né? Como uma boa criança mimada pela sua mãe. E então, várias vezes, como eu posso dizer, como eu posso explicar isso? Ele é, aprontava ali não apenas choros, né? Porque a criança, mãe, compra um brinquedo pra mim. Não, eu vou comprar. Aí a criança começa a chorar, né? Ele fica chorando, andando pra lá e pra cá, mas chorando, atrapalhando, né? Irritando todo mundo, enchendo o saco da mãe, do pai. Só que o meu irmão, ele levava essa filosofia aí da criança chorona no hospital, ó. Minha cabeça onde é que tá? No shopping é um outro nível, né? Então, teve uma vez que ele saiu correndo, aí minha mãe teve que sair correndo atrás dele. Aí ele subiu uma escada rolante. Aí minha mãe foi subir a escada rolante. Aí ela subiu né, pra pegar o meu irmão no andar de cima. E aí quando ela começa a subir, meu irmão desce, né, pela escada rolante que tem ao lado. E quando passa pela minha mãe, passa fazendo careta, sabe? Aquela que você dá a língua e fica colocando a mão assim, perto do rosto, virando as mãozinhas pra frente e pra trás e dando língua. E aí esse dia minha mãe ficou muito brava. E eu mesmo ia ficar muito bravo também. Mas esse aí foi de boa. Teve um dia que ele queria comprar um brinquedo. E aí minha mãe falou, não vou comprar brinquedo pra você. E aí ele ficou chateado. Começou a chorar e tal. Saiu correndo pelo shopping, se trancou no banheiro. Mas quem disse que alguém viu ele indo pro banheiro, se trancar no banheiro? Ninguém viu, ele saiu correndo. Então minha mãe ficou completamente desesperada procurando meu irmão no shopping. Enquanto ele tava trancado, né, no banheiro. E aí ela ficou bastante preocupada. Teve uma outra vez também. É sempre a mesma coisa. Meu irmão querendo um brinquedo e minha mãe não queria dar o brinquedo. Comprar um brinquedo. Ele começou a correr pelo shopping e tal. Aí tava minha mãe e minha avó. E minha avó correndo também. E até que eles foram ali pro estacionamento. Não, vamos embora e tal. E aí, na hora de entrar, né, no carro, meu irmão não queria entrar no carro. Não, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Eu não queria entrar no carro. Então ele foi para debaixo do carro, aí minha avó teve que ir. Minha avó, uma senhora de idade,
se agachar ali, tentar buscar meu irmão debaixo do carro, ele ficava dando voltas no carro, sumiu. E aí minha mãe colocou ele no carro, né? Conseguiu colocar ele no carro, entrou com a minha avó, mas ele conseguiu sorrateiramente abrir a porta de trás e descer do carro. Minha mãe foi embora. E, e aí ela tava, não sei se ela já tinha saído do shopping ou tava quase saindo e ela falou: "Caralho, cadê meu filho?" E ele tava, não, ninguém sabia onde ele tava ali andando. Aí ela teve que voltar, procurar um menino no estacionamento. E aí achou e colocou ele lá. Teve uma outra vez também que nessa vez eu tava, né? O meu irmão queria comprar um brinquedo. Minha mãe: "Não, não vou comprar porcaria de brinquedo nenhum pra você." E, e a gente tava nas Americanas, né? Lojas americanas que hoje em dia não existe mais isso, né? De comprar DVD, CD, DVD. Porque tem tudo na internet. Mas na época eu era um consumidor ávido de CDs e DVDs, né? Até hoje eu tenho aqui minha fitoteca, né? Não sei como é que chama. Minha DVD-teca. Minha CD-teca, sei lá. Com vários CDs, vários filmes, né? Enfim, então eu gostava de comprar ali, principalmente filmes muito diferentes, né? Que você não acha com facilidade. Às vezes você dava uma achada lá. Nas Americanas eu acabei comprando um filme, né? Lembro até hoje do filme que era. O filme de humor Chumbo Grosso, Hot Fuzz, no original aí. Um filme inglês, né? Para quem aprecia aí o humor inglês, eu recomendo esse filme. Eu nem lembro mais do que acontece nesse filme, mas é um filme razoável. E eu gosto muito do humor inglês. Pois bem, comprei lá o filme, né? Minha mãe comprou pra mim. E comprou outras coisas, né? Nas lojas americanas. E isso tudo meu irmão tava dando piti ao longo de todos esses acontecimentos. Então ela comprou ali o DVD, comprou uma coisinha ou outra, colocou na sacola e ficou carregando a sacola. E meu irmão chorando e tal, enchendo. E minha mãe já foi perdendo a paciência, perdendo a paciência. E aí, vamos embora. Beleza, vamos embora. O menino não para de chorar. E meu irmão já era grande, aí não era uma criancinha assim tão pequena, ele já tinha uma idade de rapazinho. Pois bem, vamos embora. Fomos ali pro elevador. Aí minha mãe pediu ali pediu o elevador, né? Chamou. Aí quando o elevador chegava, meu irmão corria pra longe. E aí tinha que ir lá pegar ele. E esse tempo de ir lá pegar ele e voltar, o elevador já tinha ido embora. E aí, porra, minha mãe ficou muito brava com isso. Muito brava. Até o momento que ela segurou, né, meu irmão pelo pulso. "Não, agora você vai entrar, não vai sair pra lugar nenhum." Aí o elevador chegou, né? Eu entrei com a minha mãe, meu irmão e mais uma mulher acompanhada de, sei lá, de uma outra pessoa. Também entrou, né? Ali pra pegar o elevador pra ir embora. Aí minha mãe apertou o botão ali do andar que a gente tinha aqui, do estacionamento. Aí meu irmão apertou outro botão, pra, só de pirraça, né? Mas rapaz, aí, e meu irmão debochando, né, e tal. Chorando e debochando. Aí minha mãe ficou tão puta que ela jogou a sacola. Ela gritou com meu irmão e jogou a sacola das Americanas no chão. Muito forte, com muita raiva, né? Com o DVD dentro. E eu fiquei ali só, caramba. Minha mãe ficou brava, né? Realmente. Ela nunca tinha ficado brava assim comigo, né? Ficou com meu irmão. E aí a mulher lá, outra mulher, dentro do elevador ficou super olhando ali e tal. Eu fingindo que não estava acontecendo nada. Aí o elevador chegou no lugar que tinha que chegar, né? No andar. A gente saiu. Minha mãe pegou a sacola que ela tinha jogado no chão com muita força.
que era o meu DVD e umas coisas dela. E ela quebrou meu DVD, né? Esse ato aí resultou na destruição do DVD. E dentro da capinha o DVD rachou, pra você ter uma ideia do quão virulento aí foi esse golpe de raiva da minha mãe. Depois ela comprou outro pra mim. Era um DVD barato, era R$ 10, uma coisa assim. Outra vez que a gente foi nas Americanas, ela... Ah, tá vendo? Quebrei. Você fez eu quebrar o DVD do seu irmão. E aí ela comprou outro depois, numa outra oportunidade. Esse DVD tá comigo até hoje. Agora eu fiquei com vontade de ver esse filme. Vou procurar ver ele. Então, meu irmão, ele dava muito piti nesse sentido, né? Eu lembro que teve uma época também que quando meu pai pegava a gente, né, pra sair, o meu pai é uma pessoa muito cuidadosa. Então, toda vez, até hoje, assim, eu tenho 24 anos, meu irmão tem 16 anos, sabe? A gente entra no carro, ele pergunta, todo mundo colocou o cinto? Aí ele olha, né? Confere. Uma pessoa muito cuidadosa, meu pai. Né? E aí, ele sempre foi assim. E quando meu irmão era menor, né? Ele não queria colocar o cinto. Sei lá por quê, né? Então ele não colocava o cinto. Aí às vezes meu pai, a gente entra no carro, ele liga o carro e vai embora. Aí ele só vai lembrar de perguntar, fazer essa pergunta do cinto, que ele sempre faz, 5, 10, 15 minutos depois. Tipo, ele lembra, meu Deus, vocês colocaram o cinto? Não, colocamos, pai. Ah, bom, né? Beleza. Então, várias vezes, né, meu pai, todo mundo entrava no carro e ele começava a andar e tal, e depois de uns 10 minutos todo mundo colocou o cinto, aí meu irmão não tinha colocado, né? Aí o meu pai, ó, Murilo, coloca o cinto aí, coloca agora. Não, não vou colocar, não sei o quê. Aí o meu pai ficava bravo. Ele parava o carro, no lugar que fosse. Ele parava o carro. Só vou sair daqui quando você colocar o cinto. Uma vez ou outra, uma ou duas vezes, ele saiu, ele parou o carro no meio do nada. Assim, no meio do nada não, assim, no acostamento, né, numa pista. Desceu e foi, eu vou colocar o cinto em você. E, e isso acontecia, né? E essas coisas que eu tô dizendo, meu irmão não era uma criança tão pequena, ele já era uma criança ali super compreensiva ali, 6 anos, né? 7 anos. Então era complicado. Tem várias histórias do meu irmão, né? Acho que se eu perguntar pra minha mãe, ela vai lembrar de mais histórias interessantes. Deixa eu ver. Tem uma história que me envolve, né? O que acontece? O que aconteceu nessa história que eu vou contar agora? Meu irmão devia ter uns 7 anos. 6, 7 anos. Então devia ter uns 15. Ou um pouco mais de 15, não sei. E aqui, os vizinhos do lado, teve uma época que eram dois garotos da idade do meu irmão, né? Eram dois gêmeos. Rodrigo e Gustavo, eu acho, não sei. Também não interessa o nome, né? Eu tô falando o nome do povo aqui, não precisa. Mas eram esses gêmeos aí. Eles brincavam com meu irmão, né? Eram amiguinhos. E teve um dia, né? Minha mãe falou assim: Olha, eu vou dar uma saída ali rapidão com a sua tia. Você fica aí com seu irmão. Daqui a pouco eu volto. Beleza. E aí, meu irmão, ele queria: Não, vou brincar com os meus amigos vizinhos aqui. E eles não estavam lá nesse dia, né? Eles tinham saído, tudo mais. Eu falei: Não, eles não estão lá. E você não vai brincar lá porque sua mãe não deixou. E eu tenho que cuidar aqui e ficar com você aqui em casa até ela chegar. Não, mas eu quero, não sei o que, blá 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 blá. Não, não vai. Aí, beleza, eu falei, não vai, não vai. Ele ficou puto, ficou bravo. Aí ele pegou o controle, né? Escondido, o controle do portão. Abriu o portão e começou a gritar, né? O nome dos vizinhos lá. Eles não estavam lá, tinham saído.
Eu ouvi os gritos, né? Fui até lá fora, briguei com ele, ó, você não pega o controle não pode pegar, entra dentro de casa, não sei o que e tal. E aí eu coloquei ele dentro de casa. Assim que eu coloquei ele dentro de casa, ele saiu correndo, voltou pra lá, começou a gritar, eu peguei ele de novo, coloquei pra dentro de casa, fechei o portão rapidamente. E ele ficou muito bravo. Ele, não sei o que, eu não gosto de você. Aí ele saiu correndo. Meu irmão saiu correndo. Da garagem, correndo em direção à cozinha, né? E aqui em casa, a porta da cozinha antiga era uma porta de vidro, né? Tinha um negócio de vidro. Então ele saiu correndo e deu um chute nessa porta. Era uma porta de ferro com umas partes de vidro, né? Ele deu um chute nessa porta e obviamente quebrou o vidro, né? E cortou a perna dele. Fez um corte que tem uma cicatriz bem grande na perna do meu irmão até hoje. Ficou uma queloide, né? Ele chutou isso e começou a sair muito sangue. Muito sangue. Eu acho que ele teve que dar uns 3 pontos nessa. Foi pro hospital, né? Enfim, começou a sair muito sangue. Aí ele. E eu não vi isso, porque ele saiu correndo, né? Aí eu fui entrando dentro de casa ali, guardando o controle no lugar que eu guardava. Aí eu comecei a ver ele chorando, né? Porra, o que aconteceu? Aí eu cheguei lá, tava. Porra, ele quebrou o vidro da porta. Tava com a perna toda rasgada, saindo sangue pra caralho. Olha o que você fez. Você que fez isso. Eu fiz isso, eu que chutei a porta, eu não sou idiota. E ele ficou me culpando, né? Por muito tempo meu irmão me culpou. Que eu tinha feito aquilo na perna dele. Que na cabeça dele eu que era o responsável, né? E aí eu fiquei, caralho, o que eu faço agora? Minha mãe tá na puta que pariu. Quer dizer, eu nem sei onde tá minha mãe. Eu tô falando, ó, tô falando palavrão no podcast. Foi sem querer. Agora é o momento de dormir. E o momento de dormir é um momento de paz. Um momento sem palavrão. Né? Eu pensei, poxa vida, minha mãe tá longe pra caramba, o que eu vou fazer? Mas aí, nesse momento, né, chegou a minha tia, que ia sair com a minha mãe. Elas iam se encontrar, mas se desencontraram, então minha tia acabou passando lá em casa, viu aquela situação, levou meu irmão pro hospital. Aí deu lá uns 3 pontos. Ele voltou pra casa, né? Eu falei, caralho, caramba, não pode xingar. Caramba, que menino burro. Chutou a porta de vidro. De propósito. Assim, sei lá. Aparentemente foi de propósito. E, pois é. Teve uma vez também que meu irmão jogou um gato. A gente tinha um gatinho bem pequenininho. Ele ficava toda hora pegando esse gato. Toda hora pegando. Eu falei, larga o gato, larga o gato. Eu falei, larga o gato, Murilo. E aí eu falei isso, né, pra ele largar o gato. Ele jogou o gato no chão. Tipo, ele não soltou o gato, não colocou o gato, ele só jogou o gato de cabeça, o gatinho bateu a cabeça no chão e desmaiou. Eu falei, meu Deus, ele matou o gato. Aí não, ele só tinha desmaiado e tal. Depois ele levantou e foi de boa. Falando de bichinho também, teve uma vez que meu pai teve uma ideia muito brilhante. A gente estava andando numa feira que tem aqui em Taguatinga. E aí nessa feira tinha uma loja de bichinhos, né? E tinha lá peixes. Vários peixes. Aí meu pai teve a brilhante ideia. Uau, vou comprar uns 4 peixe-betas pro João e pro Murilo, para eles aprenderem a ter responsabilidade. É uma ideia boa, meu pai teve uma ideia boa, uma sacada aí, né? Cuidar dos peixinhos e tal, aprender a ter um cuidado, uma atenção. Aí meu pai fez isso aí, comprou um aquáriozinho, comprou os peixe-beta, 4 peixe-beta. E aí, beleza, né? Ó, vou comprar os peixes aqui, vocês vão cuidar do peixe, não sei o que. Tá bom, beleza. A gente começou a cuidar desses peixes, né? Meu irmão também ali por volta dos 6 anos, dava comidinha e tal. Aí, só que ele queria ficar cutucando os peixes, ficar mexendo com os peixes. E teve um dia que eu tava andando,
E aí eu tô escutando um barulho estranho, assim, vindo lá da área lá de trás. Uma área que tem aqui atrás de casa. É um barulho estranho. Aí eu chego lá, o meu irmão pegou o aquário com os 4 peixinhos beta, colocou em cima de uma mesa que tem nessa área aqui de trás. Ele tava com uma faquinha, aquela de cortar pão. Não, de cortar pão não. Aquela que não tem serra, sabe? Uma que tem uma ponta arredondada e tal. Uma que não corta quase nada. Mas ele tava, mesmo assim, tem uma serra ali, né? E ele tava com essa faca dentro do aquário, girando assim, fazendo um redemoinho ali dentro, misturando tudo como se estivesse mexendo um suco, sabe? Com uma colher. Uma jarra assim, com uma colher. Só que era o aquário, era uma faca. Aí o cara, para com isso, mano, não sei o que e tal, o que você tá fazendo? Aí eu tirei a faca da mão dele e quando eu vi, pô, dos 3 peixes, beta, sobraram 2, né? Dos 3 não, dos 4, sobraram 2. 2 morreram no processo. Um tava inteiro, que era o vermelho, peixe beta vermelho, Power Ranger vermelho. E o outro, que era o roxo, meio azul, perdeu o olho. O olho dele caiu, né, com a faca ali. Aí eu, caramba, que esse menino tem na cabeça pra fazer isso? Poxa vida, arrancou o olho do peixe beta. Depois ele morreu. E é isso aí. Eu lembrei falando de bicho, lembrei de uma outra história aqui. Lembrei que uma vez eu fui no Carrefour com os meus pais. Aí nessa história eu que tinha uns 6, 7 anos. Fui no Carrefour e dentro do Carrefour tinha uma loja, né, ali perto da praça de alimentação, perto não, na praça de alimentação, que vendia peixe, camarãozinho, esses bichinhos. Ih, vou ter que pausar o podcast aqui para pegar minha gata que tá miando aqui do lado de fora. Voltei. A gata tava presa do lado de fora ali e eu abri a janela pra ela entrar aqui no meu quarto. Pois é, voltando na história do caranguejo. É, tava nessa loja aí do Carrefour, na praça de alimentação, que tinha que vendia coisas marinhas, né? Ali. Peixe, lagosta, essas coisas. E tinha um aquário lá, onde tinha umas lagostas lá pra você escolher e pra comprar, né? E tinha uns caranguejinhos, assim, que era pra enfeitar, não era pra vender. Que eram uns caranguejinhos, uns sirizinhos, né? É bem pequenininho. É um siri, né? Caranguejo. Acho que é siri. Bem miudinho, assim, do tamanho. Deixa eu pensar no tamanho aqui. Bem, ele cabia numa caixa de fósforo. Depois eu vou contar por que ele cabia numa caixa de fósforo, né? Esse é o tamanho dele. Enfim, eu falei, mãe, eu quero o caranguejinho, eu quero o caranguejinho. Aí ela perguntou, né? Se vendia o caranguejinho. Aí o cara, paga aí 5 conto nesse caranguejo aí. Aí, bom, ele colocou numa sacolinha pra mim, com água, o caranguejinho, siri. Eu fiquei muito feliz. Caramba, tenho um caranguejinho. Aí comprei, né, um aquáriozinho e tal. Colocava comidinha pra ele, aquela coisa toda. E cuidei dele, cuidei bem e tal. Mas ele morreu, né? Os bichinhos morrem. E, pô, quando ele morreu, eu fiquei muito triste. Cara, eu fiquei muito triste quando meu caranguejinho morreu. E aí eu fiquei tão triste que eu virei pra minha avó, ele ficava na casa da minha avó, né, esse caranguejo, que eu ia muito lá na casa dela. Aí eu falei, vó, eu tenho que enterrar o caranguejinho. Aí ela, enterrar o caranguejinho? Vó, tem que enterrar o caranguejinho. Aí, eu preciso de um caixão, vó. Aí me falou, um caixão? É, um caixão, vó. Como é que eu vou enterrar o caranguejinho sem caixão? E aí, minha avó me deu uma caixa de fósforo que cabia perfeitamente o caranguejinho. E aí eu fiz isso, né? Eu coloquei o caranguejinho na caixa de fósforo, levei pro quintal
cavei um buraco e enterrei o caranguejinho lá. E ele ficou lá. E é isso. Essa é a história do caranguejinho. Bem, contei já muitas histórias, que tem 25 minutos de podcast. Então eu já me vou. Um beijo no seu sorriso e tchau.